Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E depois de um dia de folga, já que ontem foi meu aniversário, estamos aqui hoje de novo para poder fazer análises políticas do que acontece no nosso país diariamente, porque, como a gente já vem citando, pelo menos desde a época do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, a gente poderia fazer várias e várias temporadas de House of Cards com o cenário C do Brasil, fazer um House of Cards Brasil. Para quem não sabe o que é o House of Cards, pesquisa na internet, vocês vão encontrar em alguns streams aí de transmissão, que é um seriado basicamente que fala sobre política, os bastidores da política e tudo mais, lá nos Estados Unidos da América. O que é que está acontecendo, Carlito, toda essa situação? A gente está vendo a discussão aí envolvendo a extrema-direita bolsonarista, que quer porque quer aprovar a tal anistia. A gente já falou aqui outros absurdos, inclusive envolvendo ali a própria lei da ficha limpa também. Agora os bolsonaristas, eles querem ali aprovar uma lei, que altera a Constituição, teria de ser um projeto de emenda à Constituição, já que ele alteraria ali o que diz o artigo 5º, inciso 44. E olha que interessante, lá em 2019 ainda, eu vi uma entrevista do ministro Aires Brito, à época criticando as manifestações que pediam o artigo 142 e que o Daniel Silveira, inclusive, defendia algumas coisas que eram ilegais. Redundância, Daniel Silveira defender coisas ilegais. Ele citava ali o que seria uma violação ao artigo 5º, inciso 44 da Constituição. E lá naquela época já eu fui ler o que é que dizia o artigo 5º, inciso 44 da Constituição e já deixava bem claro, que dizia o seguinte aqui, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. E por que eu estou fazendo questão de citar isso para vocês aqui? Porque já de antemão, eu já quero adiantar para vocês o seguinte. Esse texto que foi divulgado aí, que inclusive teria sido supostamente rabiscado inicialmente pelo Sóstenes Cavalcante, que eu até brinco aqui com frequência, dizendo que ele seria, se ele é pastor, com todo respeito a quem é protestante, ele seria um emissário do diabo, ou seria o pastor do capeta. Porque não faz sentido defender o que ele defende como homem religioso e espalhar a quantidade de mentiras que ele espalha como sendo um homem religioso e um pastor. Qualquer iniciante nos estudos bíblicos ali sabe que o pai da mentira é o diabo. E que não existe mentirinha, mentirona, e que mentir inclusive é pecado. E aí quando você vai ler o que é que está acontecendo, eles estão discutindo um projeto que eles colocaram aqui, projeto de lei. E já adianto para vocês que não tem como ser um projeto de lei. Por quê? Porque como viola alguns artigos da Constituição Federal, inclusive o artigo 60, que é uma cláusula pétrea, então não vai se permitir anistiar crimes contra a democracia, porque a gente já citou aqui, inclusive, que vários operadores do direito, inclusive a própria ministra Carmen Lúcia, já falou claramente que não se anistia com crimes contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. E aí quando você vai ler aqui que é o projeto de lei, não tem número e nem tem o ano ainda, isso aqui é uma minuta de um projeto que eles estão desenvolvendo. E olha o que diz o título do projeto. Geralmente eu não leio documentos na íntegra aqui na Revista Fórum, mas eu vou ler para vocês esse documento, por quê? Porque se essa minuta que os bolsonaristas querem aprovar passar, eles vão beneficiar inclusive o crime organizado, PCC, Comando Vermelho. Por quê? Porque a anistia é tão ampla e irrestrita, ampla, geral e irrestrita, que basicamente permite que qualquer um cometa crime no passado, hoje ou no futuro e será perdoado. Eu vou ler para vocês o que diz aqui o documento e explicar, porque eu sei que muita gente vai ter acesso em algum momento a esse documento, mas por não conhecer como é que funciona o direito, talvez não entenda. Tá aqui, concede anistia e dá outras providências. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, fica concedida a anistia a todos aqueles que no período compreendido entre 14 de março de 2019 e a data de entrada em vigor desta lei tenham sido ou estejam sendo ou ainda eventualmente no futuro possam vir a ser investigados, processados ou condenados em razão de condutas. E aí eles vão aqui colocando incisos e alíneas, que eu vou explicar para vocês, quais seriam essas condutas. A data de 14 de março é importante porque, se não me falha a memória, é quando o inquérito das fake news começa. Então, ou seja, a anistia não é para os bandidos, terroristas, ladrões, canalhas, assassinos que tentaram matar pessoas no 8 de janeiro, que tentaram explodir o aeroporto de Brasília meramente, tá? A anistia é para qualquer criminoso, bandido, comparsa do Bolsonaro, que faça parte de qualquer organização criminosa no Brasil e que estejam abraçados ali em crimes que aconteceram entre março de 2019 até hoje.
Então é para acabar com a inelegibilidade do Bolsonaro, é para liberar os criminosos que fizeram parte da organização criminosa que a gente convém chamar aqui de gabinete do ódio. Mas vamos seguir aqui para vocês verem a gravidade. Ó. Inciso 1º, que constituíram manifestações verbais ou escritas, inclusive as proferidas em vias públicas, páginas de internet, redes sociais, órgãos públicos, meios de comunicação ou quaisquer outros meios que tenham sido ou possam ser considerados como, aí tem as alíneas aqui. A linha A, ofensa ou ataque às instituições públicas ou seus integrantes. A linha B, descrédito ao processo eleitoral aos poderes da República. A linha C, reforça a polarização política. A linha D, geração de animosidade na sociedade brasileira ou situações, na linha E, ou situações de natureza assemelhadas às anteriores. Aqui é bem claro o seguinte, descrédito ao processo eleitoral ou crítica aos poderes pode acontecer. Ah, eu não acredito no processo eleitoral. A pessoa pode falar isso, só que ela tem de provar. Ela não vai ser presa porque ela falou, eu não acredito no processo eleitoral. Ninguém no Brasil está preso porque falou isso. Só está preso no Brasil quem falou algo relacionado à eleição, por ter falado algo contra a eleição e tramado um golpe para mexer no processo eleitoral. Não por ter questionado ou duvidado. Tanto que até hoje tem parlamentar criminoso pago com o meu dinheiro e com o seu dinheiro no Congresso Nacional, dizendo que não acredita no processo eleitoral, que não confia nas urnas eletrônicas, mesmo este canalha sendo eleito com votos através das urnas eletrônicas. Tá certo? Também não tem problema em reforçar a polarização política, porque não é crime no Brasil você defender direita ou esquerda. O que é crime é defender o neonazismo, o neofascismo, isso é crime. O Brasil, inclusive, entende isso categoricamente na lei brasileira, tá certo? Aí vem para o inciso 2º, qualificados como crimes do título 12 do Decreto de Lei 2.868, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal. Aí você vem para o Código Penal aqui, vamos ver quais seriam esses crimes aqui, ó, Código Penal. Hoje o vídeo acho que vai ficar até um pouco maior do que o normal aqui, só para explicar para vocês, ó, que seria o capítulo 12, né, que eles estão trazendo aqui, ó, vamos lá, ó, pra vocês verem aqui o nível que está o bolsonarismo, capítulo 12, vamos para o capítulo 12, né? Que eles estão trazendo aqui, vamos lá. Então, olha o nível que o bolsonarismo está chegando aqui, ó. Capítulo 1 fala das espécies de pena, vamos para o capítulo 12, que é o que eles estão trazendo lá para vocês entenderem a gravidade da discussão que eles estão trazendo aqui para a gente, tá? Eles querem basicamente, vou trazer para o português bem claro, tá? Eles querem basicamente impedir que pessoas que cometeram crime sejam punidos, tá? Na verdade, título 12, não capítulo 12, né? Tava vendo aqui errado. É título 12. Vamos lá, o título 10, título 11, título 12. Dos crimes contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. E aqui é interessante a gente falar porque não inclui apenas o crime de ataque, de atentar, né, o artigo 359-L, que fala sobre abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do crime de golpe de Estado, que é 359-L e 359-M. Eles tratam também dos crimes cometidos contra a soberania nacional, que são os crimes cometidos neste momento pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo, por exemplo. Fala sobre os crimes contra a integridade nacional, crime de espionagem, tá? Tudo isso estaria perdoado por esse projeto de lei aqui, se aprovado. E aí tem o inciso 3º, associados de qualquer modo aquelas mencionadas nos incisos 1 e 2, a linha a prestação de apoio administrativo, logístico, financeiro, bem assim qualquer outra forma de contribuição, estímulo ou incentivo. Traduzindo, quem pagou para dar o golpe de Estado, quem financiou os golpistas, quem custeou inclusive ali a fabricação das bombas que foram levadas para serem explodidas ali no aeroporto de Brasília. Não só os criminosos que tentaram explodir o aeroporto estariam perdoados, como quem financiou a fabricação da bomba, tá certo? Vai vendo. A linha B, dano contra o patrimônio da União, deterioração do patrimônio tombado, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, organização criminosa, associação criminosa ou constituição de milícia privada. Traduzindo, PCC, Comando Vermelho, ADA, Terceiro Comando Puro, estaria todo mundo livre. Inclusive, recentemente o Oruan foi preso, muitos inclusive desses indivíduos aí, que da direita que criticaram, que defenderam a prisão do Oruan,
esqueceram de citar que ele teria sido preso supostamente por associação com crime e apologia ao crime. Então, até o Oruan que eles estariam criticando seria solto. Mas não só o Oruan, quem mais, Carlito? Qualquer outro traficante de droga que teria se associado ali em uma organização criminosa, que teria feito parte da associação. Traduzindo aqui, para não ficar repetindo, o PCC estaria perdoado. Em nome de Jesus, com certeza, né, Sóstenes? Lá na palavra de Deus está escrito: e virás à terra um grandíssimo pastor que distorcerá a palavra de Deus. Seu nome, Sóstenes Cavalcante. Ele falará com a sua voz, mas o som que sairá era para ser o da voz do seu amo, o Silas Malafaia. E defenderá, se esse projeto for aprovado, o perdão ao primeiro comando da capital, ao comando vermelho e às demais organizações criminosas. Inclusive as milícias do Rio de Janeiro também estariam abraçadas. Realmente a anistia é tão ampla, geral e restrita que para livrar o bandido que eles chamam de mito, eles querem livrar qualquer criminoso no Brasil. E aí segue aqui, ó. Inciso 4º. Apuradas, a linha B, inquéritos instaurados na base do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, também aqueles que invadiram o Supremo Tribunal Federal. Eu não vou ler tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar com mais de 15 minutos. Mas, em linhas gerais, qualquer pessoa que tenha cometido qualquer crime no Brasil, praticamente, eu estou falando praticamente porque alguns não estão listados aqui, mas, por exemplo, traficante de drogas, membros de organizações criminosas que não tenham se envolvido, evidentemente, com crimes mais graves, né, como, por exemplo, homicídio ou algo do tipo, estes estariam todos perdoados. Por quê? Porque o pastor, entre aspas, do capeta, que não tem como, eu sou um ex-crente. Aqui a gente tem o pastor Zé Barbosa na revista Fórum. A conduta relacionada à cristandade, à religiosidade evangélica, protestante, nada tem a ver com isso que é propagado pelo odioso Silas Malafaia e pelo blasfemador Sóstenes Cavalcante. Carlito, isso vai passar? Não vai passar porque isso aqui não tem como, você não consegue alterar a Constituição através de um projeto de lei. Para você alterar a Constituição, você só altera com uma EC, um projeto de emenda, uma emenda à Constituição, perdão, ou uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição. Para ser aprovado um projeto de emenda à Constituição, precisam-se ter votações ali em 2 turnos, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e o Congresso, nas 2 casas, precisa ter votação de 3/5 em cada um dos votos, tá? Se não me engano, no Senado Federal, 3/5 dá 54. Deixa eu só calcular aqui, ó. 513 dividido por 5 vezes 3. Para aprovar na Câmara dos Deputados, precisa-se de 308 votos, tá? 308 votos em 2 turnos, certo? Já no Congresso, já no Senado Federal, precisaria de 49 votos, não é 54 não, 49 votos em 2 turnos. Hoje a extrema-direita não consegue essa quantidade de votos. Por quê? Porque mesmo tendo ali cerca de 308 votos em tese, não sendo uma quantidade muito elevada, na véspera da eleição, praticamente, falta cerca de 1 ano aí para a eleição do ano que vem, né? Falta 1 ano e 1 mês praticamente. Hoje é dia 5, né? Falta praticamente 1 ano e 1 mês. Tem muito deputado do Centrão e da direita mais moderada que não embarcaria nessa. Tanto que tem deputado de direita, inclusive, abertamente de direita, que não fica se vendendo como Centrão, nem direita nem esquerda, dizendo que não tem como passar. O próprio presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, já deixou claro que a anistia lá não passa. E para você, meu amigo, que tem um amigo bolsonarista que diz que o Bolsonaro é contra o crime, que o bolsonarista é contra o crime, mostra aí, ó, o projeto de lei encabeçado, pelo menos esse esboço teria sido supostamente feito ali pelo Sóstenes Cavalcante. Ele quer liberar vários criminosos do Brasil, inclusive agora, não tem esse escândalo agora envolvendo, por exemplo, o INSS, dependendo do escopo que esse projeto que querem aprovar aqui seja aprovado, dependendo desse escopo aqui, até os caras que roubaram os aposentados e pensionistas também estariam livres para que o Bolsonaro fosse solto. A nossa sorte é que o Congresso Nacional não atua sob pressão e que isso aqui é inconstitucional e será barrado pelo Supremo Tribunal Federal. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal aqui da Revista Fórum, deixa seu like, comenta aqui por gentileza o que é que você acha de tudo isso. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!